A Xuxa publicou um textão no Instagram e, por causa desse texto, estão fazendo um exposed de falas do passado dela. Eu quero entender com vocês o contexto disso aqui e pensarmos algumas coisas juntos aqui sobre todo o cenário, né? Porque isso começou por causa de uma outra fala da Fernanda, uma participante do Big Brother, que disse o seguinte aqui sobre ter filhos. Foi uma fala que chocou as pessoas, muita gente ficou bem incomodada. Eu vou assistir com vocês aqui e depois a gente vai ver a resposta da Xuxa e por fim o que aconteceu, né? Vamos ouvir aqui juntos. Aí vou falar, quem ganhou a edição? A menina que ficava no quarto. É isso. Então assim, falar pra mim que fica no quarto, é melhor ficar no quarto, ficar olhando pra essa banda de falsidade, todo mundo pintando a cara aí, ó, fazendo um monte de macaquice de um lado pro outro, achando que tá no circo. Tem coisa que não me desce. Tem coisa que não me desce. Eu já tô no meu limite. Eu tô no meu limite, mas foi o que eu falei pra vocês no quarto lá. Uma função que nasce quando você vira mãe. O botão da demência. Esse botão, ele fica aqui agarrado com o coração. As coisas às vezes tá dando tudo errado, Betel. Tem dia que você quer matar os seus filhos, você quer ser presa. Tem dia que você olha aquelas crianças e você fala, se eu morasse num prédio, jogava pela janela. Porque não aguenta, você surta, você quer morrer. Você olha aquelas crianças e você fica... Mas acabou. Então, e aí cortaram no meio da fala dela, né? Ela falando ali sobre o limite dela, né? O limite dela e como às vezes as pessoas chegam no limite com os filhos aqui, né? Então cortaram no meio aqui a fala dela. Muita gente reagiu a isso, bastante revoltado com a fala dela, bastante indignado. E a Xuxa fez um baita de um textão aqui que eu quero ler para vocês. E depois, como eu falei, isso gerou uma reação das pessoas na internet, né? Então diz aqui Xuxa Meneghel, né? Ex-apresentadora e cantora, reagindo à fala da Fernanda. Por falas como essa da Fernanda, que faz a gente acreditar que o ser humano tem muito que aprender sobre o que é amor e cuidado pelas suas crias, pelos seus filhos. Em 10 horas, uma criança é morta no mundo por maus tratos. Dizer eu te bato porque quero o seu bem está errado. Bater em você dói mais em mim que em você está errado. Eu te bato para você aprender também é errado. Querer jogar seus filhos pela janela, mesmo que seja uma expressão, é errado. Querer ser presa, pois tem vontade de fazer uma loucura e verbalizar isso é muito errado. Isso endossa a violência contra a criança. Cultura que nós herdamos e precisamos e devemos mudar. Nem de brincadeira devemos falar isso. Se você não tem paciência, tempo e amor para ter filhos, não os tenha. Diz que entrou no BBB por causa deles, mas verbaliza que às vezes quer jogá-los pela janela. Isso é algo que nem em pensamento deveria passar, quanto mais verbalizar para todo o Brasil. Filhos não são coisas que temos e podemos fazer tudo com eles. Não, não mesmo, Fernanda. Nem em pensamentos você deveria ter e dizer essas frases. Aliás, ninguém que tem esse tipo de pensamento deveria ser mãe. Desabafo de uma mãe, mulher que está usando seu espaço para falar sobre esse assunto tão importante. Então a Xuxa aqui vem repreender, né, a Fernanda por essa fala, vem dizer que nem em pensamentos a gente pode cogitar essa possibilidade de cometer algum ato de violência contra uma criança. E aí, como eu falei, trouxeram histórias da Xuxa, falas da Xuxa, né, porque quanto mais exposto você está, quanto mais você, sabe, está na mídia, nas redes sociais, na internet, quanto mais você publica coisas, escreve, maior a chance de você falar uma asneira tremenda. E a Xuxa, assim, tem um histórico tremendo, né, longuíssimo de falar asneiras. Eu vou pôr para vocês aqui algumas coisas que resgataram, né. Uma delas foi a Xuxa, um vídeo antigo, na verdade, falando sobre ser loira. E hoje as pessoas falam da minha terra, falam do Rio Grande do Sul. As pessoas lá fora que acham que só existe mulata e negro nesse país, sabem hoje que existe loiros. Loiro como muitos nós aqui gaúchos, existem a mistura de raça que existe no Brasil. E eu me sinto muito orgulhosa em dizer obrigada, meu Brasil, por tudo isso. Obrigada, meu amigo Renato. Obrigada ao meu público que está em casa. O meu público que me segue, do Rio, São Paulo, da Argentina, que vive na rua, que deve estar vendo agora o programa. Obrigada a todos vocês que...
aqui você tem a Xuxa defendendo o direito do orgulho loiro, né, do orgulho branco. Então, assim, que os brasileiros estão descobrindo que existem brancos no Brasil, como se durante décadas e décadas e décadas a representação na imprensa, na mídia, nas novelas não fosse basicamente de pessoas brancas, né. O que houve, de fato, foi uma mudança com o tempo, né, foi uma mudança de perspectiva e pouco a pouco foi abrindo esse espaço para outras vozes, para outras etnias poderem participar desse debate público, mas durante muito tempo o domínio da mídia, da representação foi dos brancos. Então, assim, do que ela está falando não tenho ideia. Mas tem uma outra fala dela também, essa mais recente, com a Thaís Araújo. Também vale assistir. Outra vez, você gostaria de vir como? Ah, Thaís, eu queria vir com a tua cor, o teu cabelo, a tua pele. Amor, não é bolinho não, hein? Inclusive, quer mesmo? eu queria muito. Vir preta não é mole não, amor. Meu amor, eu quero muito. Ou então negão. Depois te conto o que é vir preta nesse país e nesse mundo. Eita atrás de vixe, que tu tem que ficar, ó. Nossa, eu ia me amar muito, eu ia me olhar no espelho toda hora. Não, eu também me amo. O problema não sou eu não, gostosona. amor. O problema comigo tá tudo certo. Mas o mundo lá fora pra gente é danado. Quando eu olho, assim, as pessoas com a cor da tua pele, o cabelo, tudo, eu tenho um pouco cabelo, eu tenho uma pele que eu queria muito que fosse dourada, morena, negra, então eu gostaria demais, sabe? Se eu pudesse escolher, eu queria vir assim, sabe? Então eu vou te falar queria... uma coisa. Que eu te amo, você sabe que eu te amo. Pede pra vir com o espírito preparado pra aguentar a bomba também. Ah, mas você acha que depois de eu ter passado tudo isso que eu passei... Esse é o salto do orgulho loiro, do orgulho branco, para não, quero voltar negra, né? E a Thaís Araújo não compra essa história, diz que aí o negócio é bem, o buraco é bem mais embaixo, é bem mais complicado do que ela possa imaginar. Mas esse expose da Xuxa é só para mostrar, como eu falei ali no começo, como as falas nossas, né? Nós que estamos publicamente falando aqui, a gente vai se contradizer, a gente vai dizer coisas horrendas às vezes, né? Vai falar coisas que, olhadas em retrospecto, né? Ainda mais quando tem um intervalo de tempo aí, podem chocar muitas pessoas, né? Então, assim, me parece que isso não anula a fala da Xuxa. O fato de ela ter dito coisas horrendas no passado, coisas imbecis, idiotas no passado, não significa que o que ela está dizendo aqui não seja verdadeiro. Eu acho que, pelo menos em parte ali no que ela diz, e aí foi uma coisa que a própria Carolina Arcari me contou, né? Porque a Carolina Arcari trabalha com prevenção de violência sexual contra crianças e adolescentes, e ela tem um trabalho que, em alguns pontos, interseccionou o trabalho da Xuxa também, já conheceu a Xuxa, então, assim, é alguém que reconhece que o trabalho da Xuxa foi muito importante ao longo desses últimos anos, das décadas, né? Alguém que fez um trabalho real mesmo, né? Um trabalho forte de prevenção de violência contra crianças e adolescentes. Então, assim, não é só da boca para fora que ela está dizendo ali, né? A Xuxa tem um trabalho, uma militância em proteção das crianças e adolescentes. Então, nesse sentido, o que ela está dizendo ali está em acordo com aquilo que ela pratica, aquilo que ela faz ao longo das décadas e tem uma luta nesse sentido. Porém, aí entra um desencaixe entre discurso e realidade, porque embora a gente gostasse, né, ou quisesse que fosse um mundo sem violência contra a criança, não dá para desconsiderar que é um mundo no qual isso acontece, né? E aí também não dá para desconsiderar que esses pensamentos violentos, não apenas contra a criança, mas contra qualquer outra pessoa, né? Às vezes você pode, sei lá, estar com raiva de alguém, vontade de esfregar a cara no asfalto da pessoa, mas você não pratica certos atos criminosos porque você vai ser punido, porque você tem certos freios morais também, né? Então a gente tem que pensar que o pensamento não é um crime. Você, sabe, imaginar uma coisa, sei lá, em momentos de raiva, em momentos de fúria, você pensando uma coisa, não é um crime. O crime é você praticar a coisa, né? É você executar aquele pensamento, ou aquela fúria, ou aquele sentimento que está te consumindo. Então, ela dizer ali que nem em pensamento certas coisas é muito difícil de controlar. Os seres humanos são essa mescla, né, entre razão e emoção, muito mais emoção muitas vezes do que razão. Então a primeira coisa é que de fato a Xuxa tem uma luta nesse sentido. A fala dela é correta, dizendo que devemos tomar cuidado com aquilo que a gente diz e como isso tem consequências no mundo real. A primeira coisa tem a ver com isso. A segunda coisa tem a ver com... Alguns apontaram ali a hipocrisia da Xuxa, né? É muito fácil você falar esse tipo de coisa, controlar sua raiva, sua emoção com seus filhos, quando você tem uma babá que fica o tempo todo cuidando do seu filho. Seria um apelo à hipocrisia, né? Então, assim, é fácil falar, o duro é fazer. Ou você fala, mas não faz. E realmente também é mais uma desconexão com o mundo real, né? O fato dela ser rica, o fato dela ter condições de poder contratar babá e ter alguém em tempo integral cuidando da Sasha, certamente a privou de certos desafios que a Fernanda, possivelmente, e outros pais já tiveram.
Então, assim, quem é pai certamente já teve sentimentos muito conflitantes em relação aos filhos, já, inclusive, se autopuniu, né, se autocastigou mentalmente por ter desejado certas coisas ou pensado certas coisas. Então, assim, não é fácil ser pai, não é fácil ser mãe. E aí, só voltando à fala da Fernanda, muitos participantes desses reality shows, eles afirmam que com o tempo eles deixam de prestar atenção nas câmeras ou de pensar que estão sendo filmados. Então, assim, não sei se é o tipo de fala que se a Fernanda estivesse ligada, né, que tem câmeras aqui me filmando, se ela diria isso. Talvez não dissesse, talvez dissesse. Mas o fato é que ali ela está num momento de conversa com alguém, ela falando sobre os limites dela, sobre como ela precisa controlar essa fúria, essa, sei lá, essa vontade de esganar alguém, e aí ela se remete a esse caso. Então, é o cuidado que a gente tem, como eu falei, de quando você fala publicamente, de você tentar moderar o seu discurso para que não transmita valores com os quais você não concorda muitas vezes. Só para a gente entender o que acontece aqui, são algumas falhas de raciocínio. Primeiro, o fato de a Xuxa ter dito coisas bizarras no passado não invalida esse argumento dela nesse momento, né? Não invalida essa ideia que ela defende. Ela pode ter defendido orgulho loiro no passado, mas isso não quer dizer que o que ela está dizendo sobre violência contra a criança e a prevenção dessa violência seja inválido. Uma coisa não tem relação com a outra, né? Não são ideias contrárias aqui. O fato de a Xuxa possivelmente ter tido uma babá que cuidasse quase em tempo integral da filha também não invalida esse argumento de que é preciso proteger os direitos das crianças, que é preciso proteger as crianças da violência. O fato da Fernanda ter dito isso, né, de que passava pela cabeça um momento de fúria, que a vontade era desganar os filhos, não quer dizer que ela faria isso, tanto que ela não fez. Então, assim, o desejo de alguma coisa não significa que você vai praticar esse desejo. O desejo da violência não quer dizer que você vá cometer atos de violência. Por outro lado, a fala transmitida na televisão, ou transmitida ao vivo, né, no pay-per-view, ela traz um conteúdo que é problemático, sim. Demonstra esses conflitos que existem nas pessoas, nos seres humanos, nos pais, nas mães, demonstra esse conflito existente, que é um conflito que é real, mas também transmite uma mensagem que é problemática, sim. Eu quero ouvir de vocês aqui como é que vocês pensam isso, né? Primeiro a fala da Fernanda, depois a resposta dada pela Xuxa e, por fim, o exposed que fizeram dela, né? Mostrando cenas do passado como se isso invalidasse o que ela disse nesse caso, né? Como é que você entende essa dinâmica? Se você for pai ou mãe, o que você pensa em relação a isso? E aí sentimentos também conflitantes, né? Sentimentos que nos envergonham às vezes, coisas que você, sei lá, tá tão furioso, tão cansado, tão no seu limite. Como é que você entende isso? Deixe aqui embaixo no comentário, deixe o joinha, se inscreva no canal ativando o sininho, isso é muito importante para ajudar aqui no engajamento. Lembrando que todo domingo o meu curso de argumentação, falácias lógicas e pensamento crítico estará com 20% de desconto, então o link na descrição aqui é só ir lá e conferir, inclusive ensinando como funcionam alguns desses erros lógicos num debate. Então vá lá, confira, um forte abraço para ti e se cuide por aí. Tchau!